Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Como estão vocês? Espero encontrar todos bem essa noite. Na graça e na paz de Deus nosso Senhor. Por aqui estamos bem, graças a Deus. Deixa o microfone para aqui no lugar certinho. Tá muito baixo. Beleza. Vocês estão bem? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Bom? Hoje um dia um pouco diferente, né? Normalmente a gente faz o estudo do Evangelho de quinta-feira. Aconteceu que hoje eu tive que passar para sexta, mas sem problemas. Bom, antes de a gente começar, os recadinhos habituais. Clica aqui embaixo, curte, clica aqui no meio, compartilha, passa para seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, mas principalmente, além de passar o vídeo, peça para que eles cliquem aqui em cima na página e apertem o botãozinho de seguir e passem a nos seguir. Primeiro, para não perder os vídeos. Segundo, que precisamos chegar no nosso querido número de 100 seguidores para a gente voltar a fazer as lives. Como a gente vem falando sempre, é bem complicado às vezes subir os vídeos. A gente tem que encurtar os assuntos, encurtar às vezes um tema, porque um vídeo com 25 minutos já é meio difícil de subir para a plataforma. Então a gente tem que tentar sempre fazer menos de 25, menos de 20. E muitas vezes a gente tem que parar um capítulo no meio, parar uma explicação no meio ali para não estourar muito esse tempo. Com a live não, com a live a gente pode ir embora. Pode fazer ali meia hora de live sossegado e já vai subir. Além de estar ao vivo e ter interação com vocês, acabou, fechou a live, já está no ar, né? Muito mais fácil. Então é isto. Dados os recadinhos, vamos à nossa prece inicial para dar seguimento ao estudo do capítulo 17. Sede perfeitos. Bom, vamos lá então. Quem preferir fechar os olhos pode assim fazê-lo, para melhor se concentrar. Procuremos ficar sentados de forma confortável onde estivermos. E acalmando nossos corações, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Pensemos na figura fraterna de Jesus, nosso grande mestre. E nos lembremos dos nossos mentores, nossos queridos benfeitores que estão conosco a todo momento. E com muito amor no coração, peçamos a cada um deles a inspiração necessária desta noite, para que possamos entender o que leremos, compreender sua essência e aplicar suas ações em nossos dias. Desde já, agradeçamos a Deus nosso Pai, por tudo, por tanto e por todos. Vamos aos estudos e que assim seja, graças a Deus. Bom, estamos no 17. Na última semana a gente leu sobre o homem de bem, algumas das características que um homem de bem deve ter, ou que todos devemos ter, ou melhor ainda, que todos devemos buscar. Devemos nos aperfeiçoar para ter, para assim chegarmos nessa definição tão completa, ao mesmo tempo, como ele cita, não com todas as características que definiriam um homem de bem. E hoje o nosso tema vai ser os bons espíritas. Acho que assim como ele falou do homem de bem, vai falar dos bons espíritas. Então, vamos lá, vamos discorrer sobre esse tema. Ele é mais curtinho, talvez a gente fique dentro dos nossos 15 ou 20 minutinhos aí de vídeo. Tá bom? Bom, vamos lá. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro
são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que não acontece isso? Será alguma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é sua própria essência. E é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e os seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Então vamos lá. Já começa explicando que o Espiritismo não vem para criar uma nova moral, uma nova catequese das pessoas, mas ele vem para facilitar a compreensão e a prática da moral que Cristo nos deixou, a prática do Evangelho. E ela traz uma fé sólida e que esclarece as dúvidas ou tudo aquilo que faz as pessoas vacilarem. Ele fala que tem muitos que creem nas manifestações, né? Na comunicabilidade com os espíritos, mas eles não compreendem as consequências nem o alcance moral. Ou quando compreendem, não aplicam para si. E ele fala, por que será que as pessoas não entendem? Será que falta falar de forma mais precisa? Ele fala que não, porque a doutrina está formatada de uma maneira que ela é clara. Ela não usa alegoria, ela não usa figura de linguagem. Ela não usa exemplos muito cheios de trololós aí, de enrolação para chegar numa conclusão. Ela é direta, ela explica sem ficar enrolando. Ela não fica duvidando da inteligência das pessoas. Ela esclarece para que a inteligência compreenda e faça sentido. E não faz mistérios. Este é o mistério da fé, esse é o mistério de não sei o que, esse é o mistério de não sei o que lá, né? Então, você é, como é que é? Leigo. Você é leigo, você não pode saber disso. Isso é reservado só a quem é estudado, só quem é teólogo, só quem é tal coisa. Não. A doutrina espírita, ela não faz esse tipo de distinção, não. Pelo contrário, ela te incentiva a ser curioso. Incentiva a perguntar, a procurar, a ir atrás da informação, a ir atrás de livros. E isso em qualquer centro que você for. Os sérios, né? Você vai ser incentivado a estar sempre perguntando, a ser sempre curioso a respeito das coisas, para você se esclarecer. Tal como faz uma ciência. A ciência, ela é baseada em curiosidades. E em cima das curiosidades, ela comprova os fatos. Aí ele segue. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem. Enquanto inteligências vulgares, simples, pessoas simples, e até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, enquanto a parte essencial
exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independe da idade ou do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Então é o que ele falou, né? Não precisa de uma superinteligência, não é superdotado para entender o que a doutrina nos revela, nos mostra, deixa claro, né? Que até inteligências ditas rudimentares ali conseguem entender, porque vai depender do senso moral do espírito que está encarnado. Não da idade corpórea que ele tem, não da sua maturidade de bom senso, mas sim do espírito que está ali, né? Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença dos espíritos é para ela um simples fato, que não modifica pouco ou nada suas tendências instintivas. Em outras palavras, não veem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho, ou se distanciam de seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo, talvez numa outra existência. E é bem isso. A pessoa, ela gosta da doutrina, ela fica muito curiosa com os fenômenos, ela até entende a questão do plano espiritual, da presença dos espíritos, né? Mesmo aqui na Terra, ela até entende, fica curiosa, mas ela esquece de que a lição principal, ou do que a ideia principal da doutrina, não é só você sair se comunicando com os espíritos, recebendo mensagens, intuições e tudo mais. Mas é você entender que a sua consequência moral é infinitamente maior do que a sua vida material. No final, você não vai ser, entre aspas, confrontado por tudo aquilo que você juntou na Terra durante uma vida, mas por tudo aquilo que você se melhorou na Terra durante a sua estadia aqui. É isso que vai contar, né? A sua vida não vai ser contada em moedas. A sua vida vai ser contada no bem que você fez por você e para os outros, não no bem que você fez para você. Não é tudo aquilo que você fez de bem para você. O ensinamento está em esquecer um pouco do eu e pensar mais no nós, né? Somos todos irmãos, temos que nos ajudar, né? Está até numa das perguntas do Livro dos Espíritos, né? Eu não lembro a pergunta. Um dia eu chego nesse nível das pessoas que sabem até o número da pergunta quando ela vai citar algum tema. Mas eu lembro que é perguntado se é dever dos mais novos cuidar dos mais velhos, dos mais fortes cuidar dos mais fracos, e a resposta dos espíritos é que sim.
É um dever moral do mais forte cuidar do mais fraco, do mais novo cuidar do mais velho, né? Porque temos todos que nos ajudar em tudo, por toda a vida, né? E aí, voltando ao que eles estão falando aqui, as pessoas elas estão tão ligadas às coisas terrenas que elas não percebem que a mensagem central que a doutrina passa é que devemos ser caridosos, praticar a caridade uns com os outros e buscar sempre a reforma íntima, buscar sempre se melhorar. E aí, quando essa reforma íntima vai de encontro às vicissitudes da terra, aos vícios materiais, aos vícios carnais, por assim dizer, as pessoas simplesmente falam, acho que isso não é pra mim não, viu? Olha, eu até vou no centro, mas se eu tiver que parar de beber, por que eu tenho que parar de beber? Eu não bebo de cair no meio da rua, eu não bebo de dar vexame. E por mais que você tenha toda uma explicação na questão espiritual, energética, vibratória, daquilo tudo que o álcool traz de ruim para você ser encarnado e o quanto você se abre no plano espiritual para espíritos não tão felizes, ainda mais ligados à bebida do que você. E mesmo se com toda essa explicação a pessoa não se convence, você vê que está engasgando ali a questão da reforma íntima. Entendeu? O ideal seria, olha, não beba. Por isso, acontece aquilo. Tem toda uma explicação, tem todo um conjunto de porquês. Que este é um vício que é ruim, mas que a sociedade, pelo menos no Brasil, quase em todo lugar, aceita numa boa. É aquela história do beber socialmente. Só se sente bem se você estiver bebendo. Se você for numa festa e tá todo mundo bebendo, você tem que beber também. Você está socializando. Se você vai para um aniversário, você tem que estar bebendo. Se você... Tudo que é comemoração, se você não beber, você não vai estar feliz. É um pensamento errôneo. Toda vez que você bebe, você se abre para falanges de espíritos ligados à bebida. Esses espíritos não ficam só aproveitando deste álcool que está sendo ingerido durante a festa, durante a reunião, durante o momento que você está ali ingerindo a bebida. Eles veem em você um potencial provedor do prazer da bebida. Então eles te acompanham. Olha que legal. Vá a um aniversário e ganhe de brinde uma coleção de espíritos agarradinhos em você. Legal, né? E não é um só não. Falange. Quer dizer, falange é conjunto, é monte. Tá? Temos instruções e ensinamentos aí que foram repassados para nós e também muitos de conhecimento público. Ah, mas como é que é isso? Uma falange de espírito, um monte de espírito bêbado me seguindo? Não. Eles conseguem ficar numa condição em que eles praticamente se tornam, como eu posso dizer, você viu o carrapicho? Eu faço carrapicho? Carrapicho é pelo menos aqui que eu conheço aqui em São Paulo, né? A gente está passando num lugar com um mato muito alto, ele parece uma sementinha que ela é peludinha e ela gruda tudo na roupa da gente. Gruda no sapato, gruda na calça e até é ruim de arrancar depois. Então, a falange se torna um pontinho parecido com um carrapicho e gruda no seu perispírito.
e vem com você. E ela começa a te influenciar. Para você lembrar da bebida. Para você ficar pensando, putz, nossa, chega o fim de semana, ó. Vou tomar uma cerveja. Ó, tá um calor, hein? Ó, esse calorzão aqui é bom pra uma cerveja, hein? Acho que vai acabar o serviço aqui, eu vou lá na geladeira, vou pegar uma cerveja. Ah, nossa, que esse calor era bom um vinho. Ah, no sabadão eu vou pedir uma pizza, eu vou tomar um vinho. Isso aí 99,9% da vontade não é sua. Não é sua. Até porque você vai ter aquela boa desculpa. Ah, mas só bebo de vez em quando. Reforma íntima. É isso aqui, ó. A pessoa deixa de ir no centro, deixa de frequentar o centro, porque todo fim de semana tem uma festa. Ah, não, eu preciso socializar, preciso ver as pessoas também. Lá no centro tem o quê? Bicho? Pessoas também, né? Pessoas buscando muitas vezes mudar o seu padrão vibratório, mudar o seu pensamento, o seu jeito de ser. Pessoas buscando a sua reforma íntima. Por que não cultivar uma amizade com essas pessoas? Por que tem que cultivar a amizade do boteco? E não a amizade das pessoas que estão ali no centro? Ah, porque elas não compartilham da sua fraqueza, das suas vontades terrenas, dos seus vícios. E sim, se você passa a semana pensando em bebida e bebe no fim de semana, você é viciado em bebida. Viciado não é só aquele que bebe todo dia, não. Não é aquele que acorda na hora da manhã e vai tomar uma pinga no bar. Não. O vício não é só o ato de beber. É o pensamento. A gente tem que lembrar quem é o ser pensante na nossa composição corpórea. É o espírito. O espírito é a parte inteligente, é a parte pensante. O pensamento, todo pensamento parte do espírito. O espírito se comunica através do perispírito com o corpo físico. E o corpo físico interpreta os pensamentos e os atos que o espírito comanda. Então, se você passa a semana inteira com pensamentos de beber, você tem este vício. E não é da carne, tá, gente? Essa história de que a carne é fraca, a carne só é comandada. Não é comandada pelo espírito, pelos pensamentos. E aí, se você tem falanges de espíritos em sua volta, querendo que você beba, está sendo comandado por um pensamento externo, que não é seu. E eu falei da bebida porque me veio à cabeça que eu tive uma conversa durante o dia com um colega a respeito disso. E ele falou exatamente isso. Ah, eu não concordo, eu acho que se eu bebo de vez em quando não é um problema. Tudo depende. Quer dormir acompanhadinho? Quer dormir junto com a galera, com você? E só quer saber te manter dentro dessa espiral de vício? Ou quer fazer sua reforma íntima? Ah, tem vontade de aprender, de estudar e até trabalhar no centro? Bebendo? Não vai rolar. Porque o seu padrão vibratório vai se manter, ó, lá embaixo. Está cercado por espíritos, vamos chamar assim, de obsessores. Querem que você fique bebendo. Que na primeira oportunidade vão falar assim, ah, não vai no centro não. Vai ter aquele aniversário de noite. Bora lá, vai ter cerveja, vamos beber.
Tô mentindo? É um pensamento que não acontece? Para quem tem o costume de beber, mesmo que de vez em quando? Quem puder, comenta aí, vai, fala para mim que não vem muitas vezes esse tipo de pensamento quando você tem o costume de beber. Vai ter aniversário de tal pessoa no domingo, hein? Oh, que beleza, tomar uma cervejinha, vai estar calor. Não. Oh, vai ter aniversário de fulano no domingo, puxa, eu vou. Vai ser legal ver todo mundo, né? Faz tempo que a gente não vê as pessoas, não conversa. Pô, será que fulano vai estar lá? Saudade de conversar com fulano. Vamos ver ciclano. Como é que será que tá todo mundo? Pô, vai ser legal poder dar um abraço em todo mundo, conversar. Não precisa ir lá beber. A felicidade não é medida por quantos ml de cerveja eu tomo. Não pode ser. Lembra, você vai ser cobrado pelo bem que você fez a você e as outras pessoas. Sua felicidade não está em coisas materiais. Tudo isso aqui fica. Sua felicidade vai estar em ser lembrado como uma boa pessoa depois que você desencarnar. Ninguém vai lembrar se você bebia 50 litros de chopp numa festa. Ele vai lembrar da pessoa que você era. Falta um parágrafo para terminar o capítulo. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. É como o músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Esse trecho vai muito de encontro à conversa que eu tive hoje à tarde, falando exatamente de espiritualidade e tudo mais. E aí, esse meu colega falou assim: não, mas eu tô indo no centro, eu estudo, pô, gostaria de voltar a trabalhar e tal. Eu falei: não, cara, dá, estuda, vai compreendendo, vai se melhorando, né? Vai tentando ali entender os passos e compreender as coisas, né? Eu falei: claro, com o passar do tempo, você vai passando por refinos, né? Eu falei pra ele: você vai sendo refinado ali, né, cara? Você vai tendo que modificar atos, atitudes, pensamentos, coisas que você está acostumado a fazer, pode ser que não. Eu já sou um largado. Ele falou: eu já não, então se é assim, eu já falhei, porque eu não deixo de comer, de beber, que não sei o que tem, papapá. Falei: cara, vai do quanto você quer realmente entender o que te é proposto. E você quer de verdade seguir aquilo que você está falando. Se você quer se propor a trabalhar, você vai ter que se melhorar. Não é qualquer um que chega e vai trabalhar. Porque você precisa ter um padrão vibratório e energético mais parelho com as outras pessoas que vão estar trabalhando com você, com a energia que está ali dentro do centro, que não deixa de ser um posto de socorro. Quem vem nos acompanhando ali com o estudo dos mensageiros
né? O centro, como eles costumam falar, é um hospital de almas, encarnadas e desencarnadas. E aí, se você chega ali com um padrão vibratório tão chegado nos vícios e nas coisas materiais, você não vai agregar, né? Mas eu continuo torcendo para que, com o passar dos dias e dos estudos e o contato com as pessoas dentro do centro, essa melhoria venha a aflorar, né? É como eles falaram aqui, quem já está mais elevado é como um músico que uma pessoa que foi tocada no coração e a sua fé se torna inabalável. Ele tem certeza que aquilo que ele acredita vai levar ele para algo melhor, vai fazer com que